Numa revelação dada a Moisés, foi-nos dito qual era a intenção declarada por nosso Pai Celestial. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. De acordo com essa declaração, o desejo do Pai é dar a todos a oportunidade de receber a plenitude da alegria. As revelações modernas mostram que nosso Pai Celestial criou um grande plano de felicidade para todos os seus filhos. Um plano muito especial para que possamos voltar a viver com Ele. O entendimento desse plano de felicidade nos proporciona uma perspectiva eterna e nos ajuda a realmente valorizar os mandamentos, as ordenanças, os convênios, as provações e as tribulações. Um princípio-chave foi ensinado por Alma. Portanto, depois de ter lhes revelado o plano de redenção, Deus lhes deu mandamentos. É interessante notar a sequência do processo de ensino. Nosso Pai Celestial primeiramente ensinou a Adão e Eva o plano de redenção e depois lhes deu mandamentos. Essa é uma grande verdade. O entendimento do plano vai ajudar as pessoas a guardar os mandamentos, tomar decisões melhores e ter a motivação certa. Durante o tempo em que tenho servido na igreja, tenho testemunhado a devoção e a fidelidade de membros da igreja de diversos países, alguns dos quais têm conflitos políticos, sociais ou econômicos. Um fator em comum que encontro com frequência nesses membros fiéis é a perspectiva que eles têm da eternidade. A perspectiva eterna do Evangelho nos leva a entender o lugar que ocupamos no plano de Deus, a aceitar as dificuldades e progredir ao longo delas, a tomar decisões e a centralizar nossa vida no potencial divino que herdamos. A perspectiva é o modo com que vemos as coisas quando olhamos para elas a partir de certa distância, e isso permite que apreciemos seu verdadeiro valor. É como estar em uma floresta e ter uma árvore bem à nossa frente. Se não dermos um pequeno passo para trás, não poderemos apreciar o que realmente é uma floresta. Visitei certa vez a floresta amazônica, em Letícia, Colômbia, perto da fronteira com o Brasil e o Peru. Não consegui apreciar sua magnitude até voar sobre ela e ganhar a perspectiva. Quando nossos filhos eram pequenos, eles costumavam assistir a um canal de televisão no qual passava um programa chamado O que você vê? A tela se aproximava muito de algo e as crianças tinham que adivinhar o que era à medida que a imagem era gradualmente ampliada. Depois que o objeto inteiro estava visível, era fácil dizer que se tratava de um gato, de uma planta, de uma fruta, etc. Lembro-me de que, em certa ocasião, eles estavam assistindo a esse programa e ele mostrava algo bem de perto, que lhes pareceu muito feio, até repulsivo. Mas, quando a imagem foi ampliada, eles se deram conta de que era uma apetitosa pizza. Então me disseram: "Papai, compre-nos uma igualzinha a essa." Depois de entenderem o que era, algo que a princípio lhes parecia desagradável, acabou sendo muito desejável. Vou contar-lhes outra experiência. Em casa, nossos filhos gostavam de montar quebra-cabeças. Todos provavelmente já tivemos a oportunidade de montar um quebra-cabeças. Alguns têm pecinhas bem pequenas. Lembro-me que um de nossos filhos, não vou dizer o nome para proteger sua identidade, costumava se concentrar nas peças individuais. E quando uma não encaixava onde ele achava que devia, ele ficava zangado, achava que ela não prestava e queria jogá-la fora. Por fim, aprendeu a montar o quebra-cabeças quando entendeu que cada pecinha tinha seu lugar na imagem final, mesmo que ele não soubesse onde encaixá-la em dado momento. Essa é uma maneira de contemplar o plano do Senhor. Não temos que nos preocupar com cada uma de suas partes separadamente, mas sim
tentar manter a gravura inteira em foco, tendo em mente qual será o resultado final. O Senhor sabe onde cada peça se encaixa no plano. Todos os mandamentos têm importância eterna no contexto do grande plano de felicidade. É extremamente importante não tomarmos decisões de valor eterno a partir da perspectiva na mortalidade. Para decisões que afetam a eternidade, é essencial termos a perspectiva do Evangelho. O elder Neal A. Maxwell ensinou: embora ancorados numa grande e definitiva esperança, algumas de nossas esperanças táticas constituem outra questão. Podemos esperar um aumento de salário, um encontro especial, uma vitória eleitoral ou uma casa maior, coisas que podem ou não ser realizadas. A fé no plano do Pai dá-nos a capacidade de perseverar, mesmo em meio ao naufrágio dessas esperanças imediatas. A esperança mantém-nos zelosamente ocupados em boas causas, mesmo quando pareçam ser causas perdidas. O fato de não termos uma perspectiva eterna ou de perdermos essa perspectiva pode nos levar a ter uma perspectiva terrena como padrão pessoal e a tomar decisões que não estão em harmonia com a vontade de Deus. O livro de Mórmon menciona a atitude que Nefe, Lamã e Lemuel tiveram. Todos passaram por numerosas aflições e grandes dificuldades. No entanto, a atitude deles em relação a elas foi muito diferente. Nefe disse: "E tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos e eram fortes, sim, tanto quanto os homens. E começaram a suportar as viagens sem murmurar." Lamã e Lemuel, por outro lado, reclamaram amargamente. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o pai. E murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Não conhecer ou desprezar os procedimentos de Deus é um modo de perder a perspectiva eterna, e murmurar é apenas um dos sintomas disso. Embora Lamã e Lemuel tivessem testemunhado muitos milagres junto com Nefe, eles exclamaram: "Temos vagado no deserto por todos esses anos, e nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto e suportaram todas as coisas exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições." Essas eram duas atitudes muito diferentes, embora as dificuldades e aflições que enfrentaram tivessem sido semelhantes. Obviamente, a perspectiva deles era diferente. O presidente Spencer W. Kimball escreveu o seguinte: "Se considerássemos a vida mortal a totalidade da existência, então as dores, tristezas, fracassos e morte precoce seriam uma calamidade. Mas se encararmos a vida como algo que começou há muito no passado pré-mortal e vai prolongar-se por toda a eternidade, todas as coisas que nos acontecerem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta." O elder David B. Haight contou uma história sobre o escultor Michelangelo para ilustrar a importância de enxergar tudo com a perspectiva adequada. Quando o escultor estava talhando um bloco de mármore, um menino ia lá todos os dias e ficava timidamente observando. Quando a figura de Davi surgiu e tomou forma naquela pedra, concluída para que o mundo inteiro a admirasse, o menino perguntou a Michelangelo: "Como você sabia que ele estava ali dentro?" A perspectiva com que o escultor viu aquele bloco de mármore era diferente da visão daquele menino que apenas o observava trabalhar. A visão que o artista tinha das possibilidades envoltas na pedra permitiram-lhe criar uma obra de arte.
O Senhor sabe o que deseja alcançar com cada um de nós. Ele sabe o tipo de reforma que deseja realizar em nossa vida e não temos o direito de dar conselhos a Ele. Seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Testifico que temos um Pai Celestial amoroso, justo e misericordioso que preparou um plano para a nossa felicidade eterna. Testifico que Jesus Cristo é seu Filho e o Salvador do mundo. Sei que o presidente Thomas S. Monson é um profeta de Deus. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.